Mas vamos lá para a nossa história de hoje. O óleo da comunhão é o tema da mensagem de hoje. Glória a Deus por isso. Então, vamos lá a nossa história de hoje. E por onde nós vamos começar? Nós vamos começar pelo Salmos, capítulo 133. Vamos fazer a leitura de Salmos 133. Isso, Salmos 133. Todo mundo encontrou? Amém. Louvado seja Deus por isso. Então vamos lá, nossa história de hoje. Na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje com a participação do André Pereira, a Célia Nascimento, a Gorete Soares e o Severino JJ, sem Caracachá. Pois é. Então vamos lá aos Salmos, capítulo 133. É um salmo maravilhoso e vocês vão entender por quê. Olha só o que diz aqui. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Olha que bem, que verso maravilhoso, né? E aí, o salmista, ele começa a fazer uma comparação da união entre os irmãos com o óleo precioso. A união dos irmãos, no verso 2, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Depois que ele compara a união com o óleo da unção sobre a cabeça, descendo pela barba de Arão, aí ele compara esse momento do óleo sobre a cabeça de Arão, descendo sobre a sua barba, com o orvalho do Hermon, no verso 3. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Olha que coisa maravilhosa. Veja que o orvalho, ele é comparado ao óleo. E do mesmo modo como a natureza inteira, ela é abençoada pelo orvalho da manhã, quando Arão foi ungido por Moisés, é como se ele também recebesse a bênção de Deus sobre ele. Na realidade, o óleo da unção é uma coroa sobre a cabeça de quem o recebe. É uma gratificação divina, uma proteção divina, é uma honra e é também uma possibilidade de receber as bênçãos de Deus. Possibilidades essas que são infinitas. Por exemplo, Tiago diz que quando a pessoa está enferma, chama os presbíteros, unjam e a oração do justo salvará o enfermo. Você vê que há pessoas que são ungidas tanto para a morte, para que seja recebida por Deus em vida, como também para que Deus olhe por ela e haja conforme a sua vontade, que é dando uma cura à pessoa. É uma coisa realmente maravilhosa essas questões. Só que esse óleo de que fala o texto não é um óleo qualquer, é um óleo preparado por Deus. Se vocês me acompanharem na leitura de Êxodo capítulo 30, verso 23 a 25, nós vamos ver a composição desse óleo, do que é que ele era feito. E olha só a composição desse óleo. Êxodo capítulo 30. Vamos lá. Êxodo capítulo 30, versículo 23 a 25. Olha o que diz aqui. Êxodo 30, verso 23 a 25. Vamos ver. Aqui, achei.
Todo mundo encontrou aí? Positivo aí. Muito bem, então vamos lá. Êxodo 30, 23 a 25. Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias de mirra fluída 500 ciclos, de cinamomo odoroso a metade, ou seja, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, um rim. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Vocês perceberam aí que o óleo não era apenas um simples óleo, na realidade era um perfume. E esse perfume era chamado de óleo da unção. E esse óleo da unção, ao ser utilizado, causava comunhão. Por quê? Porque quando Deus separava a sua liderança através da unção com esse óleo específico, e esse óleo era feito de tal forma que essa mistura só poderia servir para que o sumo sacerdote, o sacerdote, a utilizasse no santuário para ungir o rei e para ungir a liderança do povo. O óleo era específico, única e exclusivamente para isso. Este óleo não poderia ser usado como um perfume comum. Qualquer pessoa que pegasse essa mistura e fizesse exatamente dessa forma, seria tido como um anátema, como um amaldiçoado por Deus. Deus não permitia algo assim, seria uma ofensa contra Deus. Porque o óleo tinha um objetivo, e o objetivo era separar pessoas para o ministério. De modo que a liderança chamada por Deus era utilizada como uma ferramenta, utilizada por ele, para unir o povo, de acordo ao seu propósito, compreende? Então era isso. Agora vejam vocês, existe uma pessoa na Bíblia que basicamente ela e após ela, você não vê na Bíblia ninguém sendo ungido. E isso no Novo Testamento. Você percebe que no Antigo Testamento, depois de Adão e aqui, tudo que aconteceu, e aí então chegamos em Abraão, aí passa Abraão, então finalmente chegamos ao deserto. No deserto, o óleo da unção, a receita do óleo da unção é dado por Deus, e a partir daí, esse óleo começa a ser utilizado para Deus separar pessoas. Depois disso, você vai ver vários profetas utilizando esse tipo de óleo para poder ungir os reis, e também era usado para ungir outros profetas, um profeta ungindo outro, como Elias fez com Eliseu, e por aí vai. Mas o que ocorre é o seguinte: o objetivo desse óleo era separar pessoas para o ministério sacerdotal, ministério profético, e para ser rei em Israel. Então, esse é o principal objetivo. Quando você chega na época de Cristo, você percebe que Cristo é ungido, mas não com óleo. Cristo é ungido pelo poder do Espírito Santo. Entendeu? Os discípulos, eles também são ungidos, mas ungidos pelo poder do Espírito Santo, sabendo que o óleo também representa o Espírito Santo. Mas no Novo Testamento, a unção desses homens, inclusive do próprio Cristo, é feita diretamente pelo Espírito Santo de Deus. Nos dias de hoje, Deus também está chamando os seus filhos. Eu e você estamos comprometidos com Deus e nascemos nessa terra com uma missão. Ungido com óleo ou não, nós temos um objetivo, nós temos uma missão aqui nessa terra, e o nosso objetivo é abreviar a vinda do Senhor Jesus Cristo. O manual da igreja lá diz que todo departamento da igreja, eles fazem parte da comissão de evangelismo da igreja, e o objetivo de cada departamento da igreja é evangelizar. Cada instituição da nossa igreja, ela tem um único objetivo, que é também evangelizar, sejam escolas, sejam Super Bom, Casa Vingador Brasileira, nossos orfanatos, nossas creches, o que for,
O que tivermos, tudo é em prol da evangelização. E Deus necessita de nós para desenvolver esse trabalho. Entendeu? Deus necessita de nós. De modo que o óleo da unção servia única e exclusivamente para esse propósito. Agora vejam vocês. O óleo, ele era extraído do azeite de oliva. E o interessante é que no Oriente Médio, as pessoas utilizam o óleo para N coisas. Você vê que na parábola do samaritano, o óleo foi utilizado para curar as feridas daquela pessoa que tinha sido espancada, que o samaritano nem sabia quem era. E o texto sagrado também não diz, mas dá a entender que muito provavelmente a pessoa que foi espancada era um judeu, que acabou sendo ajudado por um samaritano. E, no entanto, as pessoas que passaram por ele, como o levita e o sacerdote, eram duas pessoas que, segundo o texto de Levítico e Deuteronômio, estavam ungidas. E ungidas com óleo. Mas nenhum dos dois ajudou aquele homem. Vê que situação. E por que não ajudaram? Porque eles haviam sido ungidos com óleo, do modo como o Salmo 53 descreve aqui, óleo na cabeça, o óleo desce pela barba. Então, a pessoa estava purificada. O óleo também era usado tanto para a purificação, como para a santificação, e como também para a comunhão, e para separar a pessoa para uma atividade específica. E esses dois homens, o levita e o sacerdote, que passaram pela pessoa que tinha sido espancada, eles estavam ungidos. Eles haviam ido para Jerusalém para poder serem ungidos, e ali foram. Mas, no entanto, quando eles chegam naquela localidade que vê o homem espancado, eles dão o homem como morto. Eles não sabem exatamente se o homem está vivo ou morto. E eles ficam com receio de tocar na pessoa e se contaminar, porque se eles se contaminassem, teriam que retornar para Jerusalém de novo, passar por toda a cerimônia de purificação, para então retornar para a sua terra. Você percebe a situação? Então, como eles não queriam se contaminar, eles preferiram passar de largo. E nos dias de hoje, muitas pessoas não entram em comunhão, apesar de ungidas com óleo sagrado. Veja que disparate, né? Veja que disparate, veja que situação. Agora, veja vocês, existem algumas coisas importantes. Começou um sonzinho aqui, ambiente desagradável. Vocês estão ouvindo aí? Tá dando para ouvir? Não, né? Tá dando não, né? Então, ó, então eu vou começar daqui, senão eu teria que fechar a porta da janela e ficar um calor danado aqui. Mas vamos tentar diminuir. Se me atrapalhar, aí eu fecho. Olha o que acontece. O capítulo 131 de Salmos, ele apoia o Salmo 133. Por quê? Porque, veja você, o óleo, como vocês viram, ele é feito com 500 ciclos de cássia e 500 ciclos de mirra. E 1 galão de azeite de oliva. Um rim é 1 galão de azeite de oliva. Também é feito com canela aromática e com cálamo. 250 de canela e 250 de cálamo. Então, veja que não é pouco óleo, né? E quando mistura tudo, aí se transforma em um perfume aromático. Imagine que quando o incenso era lançado no altar de incenso, dentro do santuário, esse incenso tinha a mesma composição, e quando esse incenso era queimado, causava um perfume agradável dentro do santuário, porque o fedor do sangue que era aspergido na cortina era muito desagradável. Por isso, Deus fez tanto o incenso quanto também o óleo aromático, que era um perfume, entendeu? Para poder o ambiente ficar agradável. Agora, vejam que coisa interessante. Vejam vocês como o Salmo, capítulo 131, colabora com o Salmo 133. Olha que situação. Quando você vê no verso 3 do capítulo 103 dizendo: ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Aí vem uma pergunta no ar, e a pergunta é: a quem é concedida essa bênção? Quem tem o óleo? Quem recebe o óleo? E o Salmo 131 vai mostrar que o óleo deve ser dado e concedido para que receba a bênção àquele que confia no Senhor.
e confia no Senhor como uma criança nos braços da mãe depois de amamentada. Uma criança nos braços da mãe depois de amamentada é uma criança que realmente não tem por que não confiar, né? Confiança total. Mas vamos ler o texto, Salmos 131. Olha o que diz aqui. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança, recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Não é isso? Maravilhoso, né? Então você percebe que Davi, ao escrever esse salmo, ele estava sendo grato a Deus, ele estava confiando no Senhor, ele estava descansando no Senhor. E é exatamente isso que significa ser ungido por Deus. Ao ser ungido por Deus, pelo poder de Deus em nossa vida, nós precisamos descansar nele de tal forma que não tenhamos nenhuma dúvida. Nós precisamos ter tranquilidade para podermos viver em paz nessa terra. Agora vejam, existem alguns detalhes que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, além daquilo que a gente já falou. Em Levítico 21, 10 a 12, nós vamos ver que o óleo tem uma outra característica importante. Olha o que diz lá em Levítico 21, 10 a 12. Levítico, capítulo 21, versículo 10 a 12. Então vamos ler. Levítico 21, versículo 10 a 12. O sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará as suas vestes, não se chegará a cadáver algum, nem se contaminará por causa de seu pai ou de sua mãe, não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Percebeu aí? Só que o fato de estar com óleo sagrado não justifica aquele levita, aquele sacerdote, passar de largo e não ajudar o homem que estava espancado no chão. Não justifica. Tanto é assim que o Arão, quando ele estava com óleo sagrado e os seus filhos haviam morrido, ele não pôde nem chorar. Mas, no entanto, ele preferiu não comer do alimento que havia sido sacrificado, a parte que ele deveria comer para levar os pecados do povo e entrar no santuário, e então Deus purificar e perdoar o povo. Ele, como representante do povo, deveria comer, mas não comeu, porque ele entendeu que se ele comesse, ele estaria pecando também contra Deus. Então, aquele levita, aquele sacerdote, ao passar de largo, eles pecaram contra Deus e ofenderam a Deus e não como é que se diz, a unção que eles receberam não lhes serviu de nada, porque eles foram de encontro a um mandamento, que é ajudar a quem precisa. A gente está escrito na Bíblia que quem pode ajudar alguém e não ajuda, cometeu pecado, entendeu? Então, eles cometeram um grave pecado. Agora, vejam vocês, o óleo da unção serve para a consagração, para consagrar o indivíduo. E só um minutinho, viu, gente? Eu vou ter que fechar essa porta, porque está demais. Ninguém merece, não. Ninguém merece. Aonde, rapaz? Que situação, viu? Eu preciso terminar o estúdio mesmo, viu? Colocar um ar-condicionadozinho, se Deus permitir. Mudanças futuras. Isolar completamente, aí eu quero ver. Esse negócio ficar me atrapalhando. Mas veja, fechando a questão do assunto, olha só vocês. No passado, mais propriamente, no ano de 1989, foi desenvolvido um óleo chamado óleo de Lorenzo.
Os pais dele, que era Augusto Odoni e Micaela Odoni, eles ficaram desesperados em busca de uma indústria que desenvolvesse o produto. Eles entendiam de química, biologia, e eles perceberam que a doença degenerativa que seu filho tinha poderia ser curada ou minimizada com a ajuda do óleo extraído da oliva. Olha que coisa! Da oliva e um outro óleo. Então, eles precisavam que uma empresa desenvolvesse o óleo que fosse possível ser ingerido pelo ser humano. E aí eles correram atrás de milhares de empresas, até que finalmente, com a ajuda jurídica e tudo, eles conseguiram desenvolver o óleo. E aí começaram a dar o óleo para o seu filho, que era o Lorenzo. E apesar dos médicos, por causa da doença degenerativa que ele tinha, ter dito que ele não ia viver muito tempo, o Lorenzo Odoni, ele conseguiu viver pelo menos 20 anos a mais. Olha que coisa maravilhosa. Então, o óleo o salvou. Perceba, então, que o óleo ele serve não somente para consagração, purificação, santificação, para Deus separar a pessoa, mas também serve realmente para a cura, como o samaritano fez com aquele homem que estava ali espancado. Só que o óleo também era usado no passado para alimentação. Eles simplesmente pegavam a farinha pronta, colocavam uma grande quantidade de óleo, sovava a massa e transformava em uma massa agradável, tipo um disco, tipo pizza. E aí, então, queimavam essa massa já pronta, esse pão, no carvão. Eles faziam um buraco, né, na areia do deserto, colocava a terra por cima, colocava massa, tampava de alguma forma, eu não sei exatamente como é que eles faziam, mas o fato é que depois que o pão ficava cozido direitinho, que ele ficava pronto para eles se alimentarem com ele, eles retiravam, limpavam e aí, então ia compartilhando um com o outro. Então, o óleo também era usado para alimentação. Isso é uma coisa costumeira que até hoje eles utilizam nos dias de hoje, isso lá. Eu quero mostrar para vocês, através de toda essa história, o seguinte: veja o caminho que Deus levou. Veja vocês como as coisas são, o caminho que Deus levou. Lá em Israel, quando o processo de sacrifícios existia, em uma casa comum de um patriarca, havia um compartimento, um espaço na casa, com três situações específicas. Uma situação era uma prensa de azeitonas para fazer o azeite de oliva. Essa era um compartimento da casa. No mesmo ambiente, no mesmo ambiente do compartimento da casa, onde faziam o óleo, havia também um compartimento para prensar a uva. Então, eles prensavam a azeitona e prensavam também a azeitona, quer dizer, a azeitona e a uva. E, além disso, havia um outro compartimento onde eles matavam o animal que seria sacrificado e o seu sangue, então, jorrava. O seu sangue, então, jorrava. Então, o doutor Rodrigo Silva, ele encontrou uma casa assim. E ele encontrou isso em Jerusalém, numa área onde ele acredita que Melquisedeque, quando o rei de Salém, na época que ali viveu, que na tradição judaica ele também é conhecido como Sem, filho de Noé, mas em teoria falando, né, não temos como confirmar isso. Mas o fato é que nas casas, segundo a arqueologia, daquele povo ali, da região de Israel, eram encontradas esses compartimentos dessa forma. Um ambiente com azeite, um ambiente para prensar a uva, um ambiente para matar e fazer o sacrifício do animal. Essas três situações, elas se convergiam. Uma coisa ajudava a outra, mas tudo direcionado para o sacrifício. Veja você,
Quando o adorador ele pegava o suco da uva, ele entrava em comunhão com Deus. Quando o adorador pegava o óleo e fazia o pão, ele entrava em comunhão com Deus. E quando o adorador, depois de apresentar as primícias transformada em pão e misturada com óleo sagrado, e aí então pegava o animal e o matava e apresentava a Deus, nessa hora ele entrava em total comunhão com Deus. E não estava só em comunhão, ele recebia o perdão e a salvação, o perdão dos seus pecados e a salvação. Qual é a moral da história para nós hoje? Por que é que o óleo da comunhão é tão importante para nós ainda hoje? O óleo da comunhão é importante para nós ainda hoje porque ele representa o Espírito Santo de Deus e também o Cristo. E o que Cristo fez? Cristo, ele, como cordeiro sacrificial, ele foi até a cruz e ali na cruz ele praticamente derramou sangue em sua fronte ensanguentada, nas suas mãos e nos seus pés, e depois no seu lado ferido, depois de morto. O Senhor Jesus Cristo, ele se tornou o próprio sacrifício para que toda a humanidade pudesse entrar em comunhão com ele. Vê que coisa incrível. E hoje ele está disposto a ungir você não somente com o óleo da unção, mas também Deus está disposto a ungir você com a possibilidade da vida eterna, a sua própria vida. O que Deus, o Senhor Jesus Cristo, fez na cruz é algo maravilhoso e espetacular. Então vejam vocês, a única coisa que falta para Cristo voltar a essa terra é a igreja se unir. A igreja só pode se unir em Cristo. Não há uma outra forma e nenhum outro motivo para a igreja poder se unir. A igreja só pode se unir em Cristo. Hoje, você pode usar o óleo da unção, o óleo sagrado. Hoje em dia ninguém fala mistura, né? Só usa o óleo, azeite de oliva puro, acabou. Mas você pode usar o óleo sagrado se houver necessidade. E geralmente isso só acontece quando a pessoa está para morrer ou está muito adoentada. E aí alguém vai, um ancião ou pastor, vai até a pessoa, unge com óleo, consagra o óleo antes e unge, e aí então ora pela pessoa, e muitos enfermos têm se recuperado graças a essa oração. Mas outros, infelizmente, têm descansado no Senhor. Ou felizmente, né, para eles, descansaram no Senhor. Mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: o óleo santifica, o óleo unge, o óleo, o precioso óleo do Senhor Jesus Cristo sobre nossa vida, ele causa a santificação, ele causa a purificação de nossas vidas. E tudo isso que eu falei, você pode conseguir em Cristo Jesus. Em Cristo você é purificado, no sangue de Cristo você é santificado, no sangue de Cristo você é consagrado, em Cristo você se une, em Cristo você recebe a coroa de glória, em Cristo você pode descansar em seus braços de amor, com total confiança, tudo isso em Cristo Jesus. Em Cristo você pode se transformar em uma cura para aquele que necessita da salvação através da sua palavra da verdade. Em Cristo, ao Ele utilizar você, você pode unir toda a sua família para que ela receba a graça de Deus também. Percebam que as possibilidades são infinitas, mas o melhor de tudo é a questão da união. Se você estiver unido com Cristo, vai estar em paz consigo mesmo. E essa paz que você vai ter consigo mesmo ao estar com Deus vai permitir que você também unifique a sua própria família. E ao unificar a família, você vai poder alcançar, então, a sua comunidade. E ao conquistar a sua comunidade, a sua igreja e a sua casa irá brilhar ao honrar o nome do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Esse é o seu propósito. Essa é a sua vida. Se eu e você caminharmos dessa forma, nós seremos felizes. Eu quero fechar a nossa mensagem de hoje cantando uma canção para vocês, junto com vocês,
que é a Via Dolorosa. Então vamos adorar o Senhor Jesus Cristo. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz, e multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi. E em dor podia ouvir o escárnio dos que o punham para morrer. Pela via dolorosa e a estrada do horror, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. E ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi. E em dor podia ouvir o escárnio dos que o punham para morrer. Pela via dolorosa e a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. E ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou o amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que a estrada do ao ver Cristo, Rei Senhor. E ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Sofreu assim. Tudo por você, incrível por você.
Então, vejam vocês, o que o Senhor Jesus Cristo fez foi algo fora do comum, porque ele, enquanto no passado as pessoas sacrificavam um animal, sacrificavam o cordeiro para se livrar da pena do pecado, da culpa do pecado, com a morte de Cristo, antes mesmo de morrer, ele desenvolveu a Santa Ceia para que nós tivéssemos chance de desenvolver aqui na terra, antes ainda de chegar no céu, a cerimônia da comunhão. Só que Deus quer muito mais do que uma cerimônia de comunhão. Ele quer que nós estejamos unidos com Ele, unidos uns com os outros, para que a sua palavra seja dada e Ele então volte o mais rápido possível nas nuvens do céu. Então, eu e você temos um compromisso com Deus e uma missão. Vamos orar por essa missão, então? Vamos orar por esse compromisso? Você está disposto a se unir com a sua família, uns com os outros, com a sua comunidade e mostrar para elas que Cristo está a voltar? Sim ou não? Louvado seja Deus. Então, vamos orar por isso. Oremos. Querido Deus, aqui estamos para entregar nossa vida em tuas mãos. Por favor, Senhor, salva-nos, cura-nos, nos santifica, nos purifica, nos une uns com os outros, nos une a ti e uns com os outros, e permita que nós recebamos não somente o óleo da unção, mas também a tua graça sobre nossas vidas, a tua alegria. Ajuda-nos a perceber que o teu semblante está favorável para conosco, porque o Senhor se alegra com os nossos atos, com as nossas atividades, com o que temos feito. Por favor, Senhor, perdoa nossos pecados, não leve em consideração os erros de nossa mocidade e faça com que cada um de nós recebamos a tua bênção nesse instante. Une-nos, une a nossa família. E também aqueles que estão nos ouvindo na rede social, no YouTube, onde quer que estejam e quando quer que nos ouçam, permita que também que eles recebam no instante que ouvirem a tua bênção, como nós estamos recebendo agora. E que eles se comprometam contigo como nós estamos nos comprometendo contigo agora. De modo que quando o Senhor volta nessa terra, nós estejamos preparados e não sozinhos, mas unidos com o teu povo, depois de pregarmos o evangelho, para vermos a tua glória nas nuvens do céu pessoalmente. Por favor, Senhor, nos une e nos unge com teu santo e divino Espírito, assim como ungiste o teu Filho, Senhor Jesus Cristo, assim como ungiste os discípulos, unge também a nós, para que nos dias de hoje nós cumpramos a nossa parte e compartilhemos a tua palavra e alcancemos os corações e o Senhor os converta para ti e eles sejam salvos junto conosco. E pedimos essa graça, ó Pai, sobre nossas vidas, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima. Deus quiser. Tchau, tchau para vocês. Alguma dúvida com relação ao tema? Alguma dúvida? Querem tirar alguma dúvida? Tudo ok? Então, beijo para vocês, beijo no coração. Tchau, tchau. Até a próxima. Então, tchau para vocês no Meet. E encerrando também a transmissão para vocês no YouTube.